Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Que prazer ter você mais uma vez nos acompanhando. Nós estamos estudando a Bíblia juntos e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Nós estamos estudando a carta que Paulo está escrevendo aos Filipenses, a igreja em Filipos, onde Paulo tem tratado alguns assuntos muito importantes. Paulo vem falando sobre o ataque das seitas, dos falsos mestres, de uma forma mais específica, daqueles da falsa circuncisão, à igreja de Filipos. Eles que estavam infiltrados ali, querendo ensinar que o cristão agora precisava fazer a circuncisão como um meio também auxiliar para a salvação, querendo impor algo que foi instituído para os judeus, agora para a igreja. E Paulo já disse que a nossa verdadeira circuncisão, a nossa marca é feita no coração a partir de uma vida diferente, e não mais através de rituais ou nada que nós precisemos fazer para agregar ou auxiliar na nossa salvação, visto que a cruz de Cristo é suficiente, nós não precisamos de mais nada, E temos estudado isso aqui. Você não precisa de boas obras, você não precisa de guardar a lei, guardar o sábado, comer isso ou aquilo, fazer alguma penitência, nada mais para ser salvo. Nós sabemos que a nossa conduta cristã, as nossas obras, sim, elas acompanham a fé, A nossa ação como cristão, elas acompanham a nossa salvação, mas não que sejam essenciais para a nossa salvação. E questão de guardar dias da semana ou algumas comidas, você já deve ter acompanhado conosco aqui nos estudos anteriores, que eram práticas estabelecidas para o povo de Israel, mas não para nós enquanto igreja, visto que a cruz de Cristo é o suficiente para a nossa salvação. Paulo elencou aqui no versículo 3 alguns pontos que marcam o povo de Deus, visto que ele marcou pontos que marcam os falsos mestres. E o povo de Deus nós estudamos aqui, é um povo identificado pela adoração, é um povo que também é identificado pela centralidade de Cristo na vida deles e também que é um povo identificado pela decisão de não confiar na sua carne ou mesmo, como nós falamos aqui, observando na sua religiosidade, mas unicamente em Cristo Jesus. O testemunho de Paulo também foi anunciado por ele aqui. Você vai ver no versículos 4, 5 e 6, Paulo traz o testemunho dele. Eu vou ler aqui esses 3 versículos com você, versículos 4, 5 e 6 do capítulo 3. Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Esses versículos aqui, Paulo traz algumas características do testemunho de vida dele. Quero pensar com você um pouquinho. Versículos 4 e 5, Paulo fala dos seus privilégios, O apóstolo aqui, ele começa a fazer um contraste, como eu já disse, entre os falsos mestres, aqueles que confiam na carne, como nós dissemos, e ele, Ele está argumentando que se fosse para confiar na carne, ele teria muitas razões. Ele está dizendo, olha, eu estou ensinando para não confiar na carne, não é que eu não tenha razão para confiar na carne se eu quisesse, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele começa a listar os seus privilégios como um judeu. Ele mostra esses falsos mestres de plantão que estavam ali na igreja, querendo contaminar. Ele começa a mostrar as suas credenciais. Irmãos, e a gente lê esses versículos aqui, 4, 5, 6, Paulo faz isso não é para jactanciar-se, para orgulhar-se, nada disso. Paulo faz isso para mostrar que ele sabia o que era ser um judeu, que ele sabia o que era viver como um judeu, mas ele abandonou esses predicados todos por causa de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dele. Que ele deixou todos esses privilégios que supostamente ele desfrutava.
por causa de Cristo Jesus. Paulo não está falando uma coisa aqui que ele não está falando por não ter argumento ou por não ter o que falar. E Paulo agora, porque não era um judeu, ou Paulo porque não tinha qualidades, não queria que aquelas qualidades do judaísmo fossem implantadas para que ele não ficasse diferente. Não, nada disso. Paulo disse, se fosse para olhar credenciais, se fosse para olhar privilégios do judaísmo, eu teria muitos. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu não quero confiar nisso. Eu não quero que isso seja a base. Porque Cristo precisa ser o centro. É a obra de Cristo, é a cruz de Cristo, são os méritos de Cristo. E nada que Ele tenha. E como isso é maravilhoso, meus irmãos, nós podermos desfrutar unicamente para nossa salvação, na nossa caminhada com Cristo, do que Cristo fez, tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos daquilo que nós teríamos como privilégios, como vantagens, para depender unicamente de Cristo. Muitas pessoas se gloriam naquilo que têm, naquilo que são. Eu sou uma pessoa que toda a vida fui uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito religioso, desde pequeno eu sou religioso. Ou outros dizem, desde pequeno eu vou à igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. Outros se gloriam dizendo, eu nunca fiz tal coisa. Enfim, colocam essas qualidades como se isso fosse um adjunto, um mérito para a sua salvação. Louvado seja Deus se você sempre foi privado, se você nunca viveu no mundão lá, no pecado, se você nunca foi um viciado, se você nunca cometeu nenhum crime, se você sempre teve uma vida religiosa, enfim, são méritos, são qualidades, mas isso não pode pesar na nossa vaidade, isso não pode pesar no nosso orgulho, como se isso nos desse algum mérito diante de Deus. E é isso que Paulo está trazendo aqui. A gente vai estudar isso aqui por menor no próximo encontro. Mas hoje eu quero deixar para você esse pensamento. Tire os olhos daquilo que você tem como mérito, daquilo que você tem como qualidades que te faça merecer algo, que te faça ocupar uma posição de vaidade, de jactância diante do Senhor, de orgulho, por achar que tem algum mérito. Paulo fala, olha, se fosse para confiar na carne, eu teria muita coisa que confiar. Mas não é esse o meu objetivo. Que o Senhor Deus possa te fazer dependente dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle e nada de você mesmo. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Fico sempre muito feliz da sua companhia. Se não é inscrito no canal ainda, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, interaja conosco. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.